Quando é necessário retirar a vesícula? Para responder essa pergunta e para a gente entender mais sobre essa cirurgia, que é realizada com bastante frequência, a gente convidou o cirurgião oncológico, doutor Gustavo Fernandes. Tudo bom, doutor Gustavo? Tudo, Bem-vindo aqui ao Viver tudo Bem. bom. Doutor Gustavo, então, quando é indicada a cirurgia para retirada da vesícula? Muita gente pensa que é só em casos de câncer, mas não, né? Não necessariamente. A remoção da vesícula biliar existe por diversas indicações e fatores. O mais comum deles são as pedras na vesícula, e você consegue, ao longo da vida, alguns pacientes têm crises de repetição, e já a partir da primeira crise já tem uma indicação formal de fazer a retirada. Não necessariamente tem que ser no ato da crise, você pode até esfriar o processo com antibióticos e, na sequência, fazer uma cirurgia mais tranquila. Mas uma vez diagnosticado pedra na vesícula biliar, já existe uma indicação formal de fazer essa ressecção. A exceção de situações clínicas mais complexas, doente muito grave, ou não tenha tido nenhum tipo de crise no passado, você pode inclusive acompanhar. Mas se você for um paciente rígido e tem pedra na vesícula, já tem uma indicação precisa de ressecção dessa vesícula. E essa pedra, se ela não for retirada, ela pode avançar para um câncer? Ou algum outro nódulo, ele pode avançar para o câncer, caso As não pedras, seja retirada? as pedras na vesícula biliar são um dos principais fatores que induzem a malignidade na vesícula biliar. Não só na vesícula biliar, como os canais biliares, especialmente o ducto principal, que é o colédoco. Então, as pedras dentro desses canais, elas podem fazer inflamação, irritação crônica, e isso tem uma tendência à malignização maior. Em especial, pedras acima de 3 centímetros. Então, essas têm uma indicação formal, existe um risco de mais de 10 vezes malignização só pelo fato da pedra ser muito grande, porque a superfície de contato nela dentro da vesícula é grande e essa tendência aumenta. Então, tem pedra na vesícula, é como se fosse meio que mandatória a ressecção desse órgão. Como é que é a cirurgia, doutor Gustavo? É uma cirurgia simples, É, feita por videolaparoscopia? Como é que é? a gente não gosta de falar nunca que cirurgia é simples, porque toda cirurgia que envolve um risco, mesmo que pequeno, é uma cirurgia que a gente tem que respeitar. Mas antigamente a cirurgia de vesícula era feita por método convencional, que você fazia uma incisão, uma laparotomia, às vezes ampla, e isso tinha que fazer uma secção de músculos, então geralmente podia deixar hérnias, e era uma cirurgia muito, a reinserção é um trabalho muito complexa. Hoje, fazer uma cirurgia de vesícula, não sendo por laparoscopia, a gente até considera antiético. Então, o paciente precisa ter esse acesso. Infelizmente, no SUS, existem essas dificuldades, ainda se faz esse tipo de cirurgia convencional, mas o advento da laparoscopia é um fenômeno. O paciente ele tem uma reinserção, um trabalho muito rápida, sem maiores dificuldades, e a recuperação é fácil, e a técnica operatória já é dominada amplamente por todos os cirurgiões. Como é que fica a vida desse paciente que retira a vesícula? Sim, muito bem. O paciente que retira a vesícula biliar, alguns deles têm algum tipo de queixa no pós-operatório, e essa queixa pode ser para sempre. E a queixa principal é diarreia. Então a gente tem que explicar minimamente qual é a função da vesícula biliar. A bile no nosso corpo, ela funciona como sendo um detergente. Então, no momento que você come alguma alimentação gordurosa, você precisa de um pouco de detergente para fazer a absorção daquelas gorduras e ajudar na digestão. Quando você precisa de uma gordura, de uma bile extra, e você já não tem essa bile extra porque você tirou a vesícula, aí você vai ter uma tendência a ter uma diarreia, especialmente nesse momento que você come essa alimentação. Não é uma coisa grave de regra, não dá diarreias crônicas, mas é um incômodo que alguns pacientes têm esse reflexo, que a gente chama reflexo gastrocólico mais exacerbado. Então, cuidado com a dieta, né? Se você É evita esses alimentos muito gordurosos, você não vai ter isso. a diarreia. Se você comer uma alimentação muito gordurosa, você pode ter esse infortúnio, mas não é nada de grave também, e até um bom senso. Se você fazer uma dieta um pouco menos calórica ou menos rica em lipídios, né? Ótimo. Doutor Gustavo, só para encerrar, a gente está agora nesse mês de fevereiro, né? Também um alerta para o câncer de vesícula. O que é que você poderia destacar de mais importante quando a gente fala em prevenção desse tipo de câncer, já que tem aqui muita gente assistindo essa entrevista, então quais seriam as suas dicas? Olha só, em relação à prevenção, é um tema muito complexo, que é o mais difundido na cirurgia oncológica, na oncologia clínica. Mas a gente também não pode fazer com terror para a população, que o câncer de vesícula é extremamente raro.
tá? Então, dentre os cânceres do trato gastrointestinal, se ele fica em torno de 0,5 a 3% de todos esses cânceres, no corpo humano a quantidade é ínfima, tanto que nas índices estatísticos do INCA nem aparece o câncer de vesícula biliar. Mas não é por isso que a gente não tem que ter hábitos de vida saudáveis. Então, obesidade certamente tem alguma coisa a ver, porque também induz a calculose. O fato de ser mulher também é um fator de risco um pouco maior, mas é isso aí. É só ter mais atenção ao longo da vida, especialmente se algum sintoma, sinal, sintoma que se apareça. Então, consultar brevemente o seu médico. Quem tem pedras na vesícula, é uma recomendação formal de você fazer a ressecção dessa vesícula, especialmente pedras muito grandes. E outros fatores de risco que são muito raros, são doenças específicas da via biliar, como colangite esclerosante primária, doença de Caroli. São coisas que não é para o leigo saber, mas de vida e regra, hábitos de vida saudáveis, tabagismo também é bom evitar. Também, para câncer de vesícula biliar, tem uma correlação bem forte. Cuidados que previnem o câncer de vesícula e vários outros, Hábitos de né? E saúde. doenças cardíacas e tantas doenças. Exatamente. A gente tem que ter esses hábitos para que a gente possa sempre viver bem.